Hoje é 3 de maio e estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Esta é uma iniciativa conjunta da Portugal Ribeiro Advogados, sigla Sul Consultoria e Raimundo Neto Advogados. Eu sou Sebastião Buto e estou aqui com Maurício Portugal Ribeiro e o Felipe Graciano para tratar dos temas mais relevantes do setor. Lembrando que o Infra em Pauta é toda segunda-feira bem cedinho e se você quiser começar sua semana bem informada, curta nosso canal no YouTube ou em seu aplicativo podcast para receber as nossas notificações. No Infra em Pauta desta semana vamos ter um programa especial para falarmos do processo de comprovação e análise da capacidade econômica financeira das companhias estaduais de saneamento, que teve um término com a decisão das respectivas agências reguladoras agora, o passado 31 de março. E também falaremos das consequências da declaração de irregularidade ou precariedade dos contratos do programa e das modificações que foram trazidas pelo decreto 11.030, de 1º de abril, que trata sobre a transição para as operações irregulares. Maurício, Felipe, bom, o programa de hoje vamos dedicar a um tema que tem sido bastante polêmico no setor do saneamento. E aí eu acho oportuno, Felipe, você primeiro dar uma síntese do marco legal, do novo marco legal do saneamento para a nossa audiência, para que possa ter um nivelamento quanto ao histórico das modificações que vêm sendo incorporadas no setor desde o ano passado. E aí já começarmos depois com o debate específico desses dois temas, da comprovação da capacidade e da precariedade ou irregularidade dos contratos. Perfeito, Sebastião. Acho que um primeiro ponto para contextualizar a nossa audiência, em especial os nossos ouvintes que não atuam diretamente no setor de saneamento, mas o acompanham, é que o saneamento básico, na verdade, já tem um marco regulatório desde 2007, a Lei 11.445, e na sua essência ela permaneceu mesmo após as alterações do novo marco regulatório. O que aconteceu em 2020 é que com as alterações implementadas, e aí passou-se a chamar um novo marco regulatório do saneamento, dois aspectos principais foram alterados, porque com a lei original, ainda que diversos aspectos tivessem sido aprimorados, estivesse ali um conjunto de normas bastante importante, bastante relevante, na prática o serviço não mudou, a participação da iniciativa privada continuou muito pequena e o setor público continuou, em regra, com baixíssima capacidade de investimento. Então, a evolução ao longo de mais de 10 anos de vigência da lei de 2007 foi de uma evolução muito baixa, né, para um problema que é gravíssimo, gera impactos na saúde pública, tudo que a gente já conhece. Portanto, com o novo marco regulatório, acho que dois eixos principais merecem ser destacados aqui para essa nossa discussão. A primeira é que foram estabelecidos na lei metas máximas para a universalização dos serviços de água e esgoto. Por essas metas, a água, os serviços de distribuição de água potável precisariam ser universalizados em 99% até 2033 e o de esgoto em 90% até esse mesmo ano e na impossibilidade, por circunstâncias devidamente comprovadas, até 2040. Para que se chegasse a esse objetivo, o novo marco precisou tratar dos contratos existentes. E nesse caso, a gente, né, nesse objetivo, duas situações principais chamam a atenção: a dos contratos de concessão licitados e a dos contratos de programa. O que o novo marco fez em relação à prestação de serviço é, primeiro, em relação aos contratos não licitados e em relação aos contratos privados que não atingissem, né, que não tivessem as metas fixadas já contempladas no contrato, estabeleceu a necessidade, isso no artigo 11b, de que elas fossem alteradas, as metas fossem alteradas, as metas contratuais fossem aditadas para serem compatíveis com essas metas do novo marco. E com uma obrigação adicional, que era um problema que se vivenciava muito nas situações anteriores. As metas precisam ser progressivas, não é em 2033 chega a 90% em relação ao esgoto, e até lá você não tem nenhum mecanismo de acompanhamento. Essas metas precisam ser progressivas e você precisa ter uma evolução que indique que você vai chegar a esse objetivo, senão providências podem ser adotadas. Pois bem, mas para aditar esses contratos, e aqui a situação, acho que é um ponto também do nosso debate, mas em especial em relação aos contratos de programa, foi estabelecido no artigo 10b
a necessidade de comprovação de capacidade econômico-financeira para que as metas fixadas fossem atingidas. Ou seja, não bastaria se incorporar a meta ao contrato, seria necessário que a empresa, que a sociedade de economia mista, conforme fosse o caso, ela comprovasse a capacidade econômica de cumprir aquelas metas, a partir de critérios que você vai explicar para a gente melhor mais adiante. Mas acho que com esse duplo, essa dupla medida, né, de estabelecer metas e estabelecer requisitos para a demonstração do cumprimento dessas metas, se incorporou uma novidade muito grande, com um potencial, a gente está passando pelo primeiro grande teste agora, de quanto o marco regulatório vai efetivamente influenciar no cenário brasileiro em relação a esses serviços, mas acho que justamente as questões que a gente vai discutir hoje surgem a partir desse duplo ponto que a gente está tratando aqui. Sebastião, acho que seria interessante agora, nesse momento, você explicar para a gente em que medida e como as empresas deveriam comprovar essa capacidade econômica financeira. E deixo aberto para vocês, como a nossa discussão aqui é muito polêmica, se vocês tiverem qualquer consideração sobre os pontos que eu tratei agora, fiquem à vontade que a gente vai enriquecendo o debate. Deixa eu mencionar algumas coisas, Felipe, que eu acho que são importantes. A primeira coisa é que, apesar de, numa leitura superficial, né, a gente ter uma visão de que esse processo de comprovação da capacidade econômico-financeira se volta a todos os prestadores, na prática, na grande maioria dos casos, quem terminou tendo que comprovar a capacidade econômico-financeira para fazer a universalização foram as empresas estatais. Né? Isso porque, nos contratos de concessão à iniciativa privada, a gente sabe que antes do novo marco legal, o número, né, de contratos de concessão no setor de saneamento era bastante limitado, o número de usuários atendidos pela iniciativa privada era bastante limitado, já aumentou bastante, né, desde que o novo marco legal, mais do que dobrou, na verdade, desde que o novo marco legal foi aprovado até aqui. Como os contratos privados tinham metas, né, não necessariamente as metas previstas pelo novo marco, mas tinham metas de universalização, o novo marco dizia que nestes contratos que tinham metas de universalização, como as empresas privadas comprovaram durante a licitação, né, a sua capacidade para realizar os investimentos, esses contratos não estavam submetidos a este processo de validação das condições econômico-financeiras que requereu, né, que as empresas que estavam submetidas a ele, sobretudo empresas estatais, fizessem o pleito até o final de dezembro do ano passado, pleito, né, de comprovação da sua capacidade econômico-financeira para realizar a universalização do serviço, e esse pleito foi submetido à análise das respectivas agências até o final de março agora, né, mês passado, final de março, mês retrasado, na verdade, final de março agora de 2022. Então, quando a gente fala de processo de comprovação de capacidade econômico-financeira, na prática a gente está falando do processo de comprovação pelas empresas estatais e não pelas empresas, e na grande maioria dos casos as empresas privadas não estão submetidas a esse processo. Com essa Tem nota... um ponto... Fica à vontade, Felipe. Desculpa a interrupção, Maurício, mas tem um ponto em relação a isso, que eu acho que eu concordo com a tua avaliação, e acho que até o parágrafo 3º do artigo 11b, ele traz, né, ele ratifica essa exceção que você está colocando, de que os contratos licitados têm um tratamento distinto. Mas mais do que isso, acho que o novo marco, em determinados momentos, ele está a tratar do contrato da prestação do serviço, em outros momentos ele está a tratar da prestação do serviço pelo ente público, né? De como o serviço deve ser visto pelo poder concedente. E nessa medida que às vezes a gente é induzido a algum tipo de confusão, e uma interpretação sistemática serve para afastar essa confusão. E nesse caso, acho que é justamente isso. Existe uma obrigação em relação ao cumprimento da meta pelo poder público, pelo poder concedente, e se existe um contrato licitado que não prevê essas metas, esse contrato deve ser respeitado, o artigo
11b trata disso expressamente no parágrafo 3º, mas não afasta a obrigação do poder concedente de, por outros meios, inclusive por um eventual contrato adicional, viabilizar o atingimento da meta, né? Então, às vezes, distinguir o que é obrigação contratual do prestador de serviço do que é obrigação do poder público em relação à universalização é importante para a gente enxergar com maior clareza. Mas, desculpa a interrupção, Sebastião, encerrar. Sim, não, perfeito. Aí, tratando especificamente da comprovação da capacidade econômica financeira, como você falou, Felipe, a lei, já trouxe a modificação da 14.026, traz como condição de validez dos contratos, tá? E até mesmo para o acesso a recursos federais, a necessidade de que os prestadores comprovassem a capacidade econômica financeira. Então, você tinha, por um lado, a necessidade de adequar os contratos para incorporar as metas, tá? Buscando atingir a universalização nas datas que você indicou, e a validez do contrato, por sua vez, é uma condição de acesso aos recursos federais. E ali, a lei estabelecia que haveria um decreto federal que estabeleceria a metodologia do cálculo da comprovação dessa capacidade econômica financeira. Esse decreto demorou mais dos 90 dias inicialmente previsto, esse decreto só saiu em maio do ano passado, e no decreto é que fica clara essa excepcionalidade que apontou o Maurício. Tá? E na lei, quando uno vai olhar a necessidade de comprovação da capacidade econômica financeira, pareceria que seria tudo os contratos que precisavam ter uma adequação da meta. Logo, o decreto deixa em claro que a comprovação da capacidade econômica financeira se dá para os contratos de programa que precisam incorporar e adequar as novas metas, porque a maioria deles ou não tinham meta, ou se elas tinham, não atendiam o marco legal, e excetuava dessa comprovação da capacidade econômica financeira as concessões IPPP licitadas que não precisassem de mudança da meta e também excetuava dessa comprovação a que são a prestação do serviço por o próprio município do Distrito Federal, basicamente as autarquias. Então, isso também é importante frisar de que na comprovação da capacidade econômica financeira ficaram de fora todas as autarquias e ficaram, entre esses tudo, os contratos privados que não precisavam ter uma adequação da comprovação da capacidade. Só para mencionar, Sebastião, e aí eu sei que tem muita coisa que as interpretações são diferentes, tá? Mas, na minha interpretação, mesmo os contratos que, tendo metas, precisavam de adequação dessas metas, não se submetem a esse processo de comprovação da capacidade econômico-financeira. Porque se sua meta é diferente da meta que está prevista no marco legal, e você comprovou na licitação a sua capacidade de investimento para atingir a meta que está no contrato, a rigor, uma mudança da meta levaria apenas a um reequilíbrio, né? Para manter a condição de ser atingida aquela meta. Então, contratos privados, mesmo aqueles que requerem adequação da meta, no meu entendimento, estão fora do processo de comprovação. Não sei se você concorda, porque do jeito que você falou, deu a impressão que você tinha entendido. Para mim ficou um pouco confuso no sentido que a lei estabelecia que, se realmente você tinha um contrato de concessão com um agente privado que passou por um processo de licitação e você precisasse ampliar a meta, precisa passar por um processo de reequilíbrio, ok? E aí, na realidade, era obrigação do poder concedente chegar ao cumprimento da meta. Ele o poderia fazer através de um aditivo contratual, ampliando a meta e, consequentemente, de um reequilíbrio, ou ele poderia, dava aí a lei as opções dele mesmo fazer a ampliação até completar a meta ou licitar para um outro terceiro, ok? E nesse caso, a própria, meio que a comprovação da capacidade econômica financeira, ela se torna tautológica, porque se eu tenho que fazer um reequilíbrio, o reequilíbrio já me dá a condição para ter a comprovação da capacidade econômica financeira. Ele me garante o próprio processo da revisão extraordinária, o reequilíbrio me garante a condição de equilíbrio. Então, aí ele ficou... E no entendimento da lei, para mim, era bem claro de que não haveria necessidade, porque era tautológico. E no decreto, quando fala, olha, fica excetuado a PPP licitação, que não precisam modificar as metas, aí que ficou aquela dúvida. Mas, de fato, porque esse decreto tinha data de cumprimento, que era o 31 de dezembro. Se o poder concedente
e o operador privado decidem, depois do 31 de dezembro, por entendimento comum das partes, fazer um aditivo, até mesmo pela questão da data, já não precisava passar pela comprovação da capacidade econômica financeira, porque você tinha até o 31 de dezembro para apresentar aquele estudo. Então, acho que, de fato, o decreto e a lei apontavam à comprovação da capacidade econômica financeira, basicamente do contrato de programa. Deixa eu pontuar só uma coisa. Você vê que no que você está dizendo, tá? Você não falou isso expressamente, mas eu vou falar. O decreto, de certa maneira, né, dependendo de como você lê ele contraria a lei, porque a lei disse claramente que não precisava, né? Só precisa da comprovação da capacidade financeira se você não tiver meta. Se você tiver meta diferente, em tese, você não precisaria. Uma empresa privada, um contrato submetido à licitação, você não precisaria. Mas como você falou, o decreto, como ele não foi claro, ele teria interpretações que seriam ilegais, né, contrárias à lei, contra a lei, né? Você não falou isso, mas você vê que como você foi rigorosamente interpretando o decreto e deixando um pouco de lado a lei, né, a sua interpretação era tal que, em minha opinião, seria uma interpretação ilegal. Mas isso é uma coisa que aconteceu muito com a regulamentação desse novo marco legal de saneamento, né? A lei não é uma lei. O objetivo é muito nobre e a gente está conseguindo fazer ela funcionar, né? Se você olhar o quanto, né, a prestação privada cresceu e o que está acontecendo no setor, não tenho a menor dúvida de que fazer a lei do jeito que ela foi feita foi o movimento certo. Mas a qualidade da redação da lei é muito ruim e ela dá margem a dúvidas, e aí a regulamentação não resolveu isso, né? A regulamentação, às vezes, até deixou mais obscuro alguns pontos que estavam mais claros na lei. Na prática, alguns operadores privados, inclusive, optaram por cumprir sem questionar, porque acho que é uma forma de você pacificar e reforçar o comprometimento com essa mudança de patamar, né? Eu vi muitos operadores voluntariamente se oferecendo para negociar aditivos, né? Mas eu não vi nenhum operador privado que tem metas nos seus contratos se submetendo perante a agência a um processo de comprovação de capacidade econômica ou financeira. Isso eu não vi, mas aí, Felipe, talvez a sua experiência seja diferente. Não, os casos que eu vi foi os casos em que as metas eram diferentes, que é justamente a situação que o Sebastião tratou. As metas eram diferentes, então o contrato tinha meta, foi licitado, mas a meta não batia com a meta do novo marco. Então o contrato precisaria ser aditado e, portanto, foi submetida, ainda que discutivelmente, seria discutível se obrigatório ou não, mas foi submetida à avaliação da capacidade econômica e financeira. Olha só, isso eu não vi. Interessante isso, né? Interessante isso para o nosso ouvinte. Quer dizer, você está falando, no novo marco legal, esses contratos que estão nessa situação que você falou, Felipe, o poder público não pode mudar unilateralmente o contrato para adequar as metas, né? Então, o concessionário, eu vi vários casos que o concessionário diz, bom, você não tem o direito de mudar minhas metas para atingir as metas previstas no novo marco e me reequilibrar, mas eu concordo em negociarmos uma alteração. Eu vi algumas empresas privadas fazerem isso, mas não se submeteram ao processo. Até mesmo porque essa negociação pode ser uma negociação mais longa, e como esse processo era um processo por 3 meses de comprovação da capacidade, as empresas preferiram não submeter a isso. Mas, desculpa, eu interrompi. E ali, tocando o tema esse de que quem atingia ou não, pelo decreto, a obrigação da comprovação da capacidade econômica financeira, então os 2 pontos de destaque para mim são, ele não alcançava as autarquias, então você tem um problema a resolver, que é como é que vai se garantir a expansão dos serviços no caso das autarquias, ok? E a outra questão no caso dos contratos de programa, a comprovação da capacidade econômica financeira se dava para o conjunto de contratos, independente se tinha que modificar ou não a meta, porque se tinha alguns contratos de programa, inclusive, onde eles tinham uma meta e essa meta era compatível com a lei. Tá? Me tocou, de fato, trabalhei nessas circunstâncias, e você também tinha que comprovar a capacidade econômica financeira para esses contratos, uma vez que todo o processo de contratação tinha passado por um processo licitatório.
Então, as companhias estaduais, não só aquelas que precisavam modificar a meta do contrato, sino aquelas que até precisavam manter a meta original, passariam pelo processo da comprovação da capacidade econômica financeira. E o processo, realmente, da comprovação da capacidade econômica financeira foi bastante desafiador para todas as companhias estaduais, porque era um curto prazo de tempo, desde o decreto que saiu em maio até a entrega dos estudos, que tinha que ser, que foi o 31 de dezembro do ano passado, um período relativamente curto, para fazer todos os estudos e apresentar toda a documentação necessária para a comprovação da capacidade econômica financeira, que ela passava por duas fases. Por um lado, você deveria comprovar que cumpria o patamar mínimo dos indicadores econômico-financeiros, com base no histórico de 5 anos, e também apresentar um estudo de viabilidade econômica de que todos os contratos que estavam sujeitos a essa comprovação poderiam atingir as metas com capacidade econômica financeira, ou seja, com recursos tanto gerados pela própria tarifa, quanto com aporte do acionista principal ou com financiamento. Você tinha que apresentar também um plano de captação de recursos. Tá? E o estudo de comprovação da capacidade econômica financeira, ele tinha uma particularidade, que era a comprovação da capacidade econômica financeira do prestador, porém, ele era condição para a validade do contrato individual. Então, você tinha a comprovação da capacidade no prestador, mas se ele não se comprovava, ficavam inválidos todos os contratos que eram apresentados naquele estudo. Okay? E a comprovação da capacidade econômica financeira, ali, então, ao tratar do operador como um todo, é pelo fato de que grande parte das companhias estaduais que temos contrato-programa, você tem uma prestação de tipo regionalizada, na qual você tem subsídios cruzados entre os municípios. Então, você não consegue comprovar a viabilidade econômica financeira de cada contrato individual, e sim você só consegue comprovar a capacidade econômica financeira da operação ou do conjunto do contrato. E, então, um ponto eu acho importante desta questão da comprovação da capacidade econômica financeira, que foi um processo, como falava, desafiador, é porque ele também requeria, como condição, se apresentar a minuta de aditivo dos contratos com a anuência dos titulares. Esse era um grande desafio, porque você tinha que fazer o trabalho da comprovação junto com a coleta das assinaturas na anuência dos titulares. E o fato é que, bom, as companhias correram e apresentaram os estudos às agências reguladoras. Importante destacar que no decreto havia uma excepcionalidade, que era a condição da capacidade econômica financeira presumida. Um prestador que ele estivesse passando por um processo de alienação de ações, ou seja, para um caminho de privatização, você teria a comprovação da capacidade econômica financeira sempre que tivesse contratado os estudos e tinha umas datas previstas para que essa transferência acionária fosse aprovada no legislativo e essa transferência de fato ocorresse. Então, algumas companhias que já estavam com os estudos de estatização em curso e que já estavam com esse processo de alienação, elas não precisariam passar pela comprovação da capacidade econômica, porque teriam a capacidade econômica presumida. Mas se esse processo licitatório ele não concluir na data prevista no decreto, se perdia a condição de capacidade econômica financeira presumida. Então, o decreto trouxe a saída para aquelas companhias estaduais que não conseguiriam demonstrar que teriam capacidade econômica, mas que já estavam em um processo de transferência ao setor privado. Então, é importante quando uno vai olhar quais foram as companhias que não chegaram a apresentar estudos. Você, por um lado, tem algumas que não tiveram condição de apresentar os estudos e, de fato, aí seus contratos ficaram irregulares. E tem outras onde não apresentaram estudo, mas teriam esse caminho da apresentação para a comprovação da capacidade econômica financeira presumida. Okay? E outro ponto importante, que quando então se fala da comprovação da capacidade econômica financeira, você só poderia apresentar, as companhias estaduais só poderiam apresentar a comprovação dos contratos vigentes. Então, quando uno olha para o universo de municípios operados pelas companhias estaduais, que está ali na casa dos 3.800, 3.900 municípios, não todos eles eram susceptíveis de ter a comprovação da capacidade econômica financeira, porque não todos eles tinham contratos vigentes. Lembrando que alguns têm prestações precárias,
onde a delegação não foi formalizada, e em outros casos você tem contratos vencidos que não tinham cláusula de renovação. Tá? Então, do universo, as companhias estaduais só apresentaram às agências reguladoras os contratos vigentes, a comprovação da capacidade dos contratos vigentes. Então, há um universo que não formou parte do processo de comprovação da capacidade econômica financeira, que são as prestações precárias ou sem contrato vigente. Okay? De aqueles que foram, em todos os 3.800, 3.900 municípios operados pelas companhias estaduais, aproximadamente uns 2.800 foram apresentados para a comprovação da capacidade econômica financeira das respectivas agências. De lo que foi apresentado, a grande maioria dos estudos de comprovação da capacidade econômica financeira foram depois avaliados pelas agências reguladoras respectivas. Só houve algumas excepcionalidades, que foi o caso da Copanor, que é um caso bem particular que eu posso explicar na sequência, e o caso de um município na Bahia. Mas a grande grande maioria dos municípios que tinham apresentado os estudos foram aprovados. No entanto, tem um conjunto de agências, de companhias, estaduais que não apresentaram os estudos, tá? Como o caso da companhia no Maranhão, não se apresentou na companhia estadual do Pará, do Amapá, do Acre. Total são 8, da Amazônia, Roraima e do Piauí. Então, tem algumas companhias estaduais que não apresentaram. E as que apresentaram tem um conjunto de municípios que não formaram parte dos estudos pelo fato de ser precários ou vencidos. Então, hoje, no mapeamento dos 3.800, 3.900 municípios operados pelas companhias estaduais, temos em torno de 2.800 municípios com a comprovação da capacidade econômica financeira. Então, temos ali esses 1.000 municípios que estariam ou em condição precária ou ou com contratos irregulares. Okay? E as agências também tiveram um desafio, que durante 3 meses analisar os estudos que foram apresentados pelas companhias estaduais para se posicionar quanto à comprovação da capacidade econômica financeira. Então, isso já dá agora um mapeamento de como que ficou a situação, e as companhias estaduais, as agências reguladoras dessas companhias estaduais, a grande maioria cumpriu o cronograma, e há algumas que ainda não se posicionaram, mas a grande maioria cumpriu o cronograma previsto. Então, temos uma parte significativa dos contratos de programa que hoje estariam regulares, nos termos do decreto. Isso é importante porque também lhe dá valor econômico a essas companhias, tá? Até para um eventual processo, se assim fosse a decisão do governo do Estado, de privatização. Você tem um ativo a ser entregue, tá? E dá uma certa salubridade ou previsibilidade do valor dessas companhias. E também se tem, digamos, os recursos, ao menos na demonstração, os recursos financeiros para afrontar a universalização. Sebastião, acho que um ponto interessante, só para deixar claro para a nossa audiência, é que essa comprovação ela foi feita pelo prestador de serviço perante a sua respectiva agência reguladora, normalmente agências estaduais, alguns casos regionais. A ANA, ela apenas centralizou essas informações e, nos casos em que recebeu a documentação, deu transparência em relação à comprovação, como é que ela foi feita, como é que ela foi avaliada. Mas a ANA não se manifesta sobre o mérito da comprovação aprovada ou não pelas respectivas agências reguladoras estaduais ou regionais. Correto. Por um lado, eu concordo com você, Felipe, mas, por outro lado, eu vejo discussões no âmbito do governo federal sobre a conveniência da ANA poder fazer um recall, né, nos casos em que essa comprovação não tiver sido, estiver evidente que essa comprovação não foi feita da maneira adequada, né? Mas, para isso, precisaria mudar a regulamentação. Não me parece viável, sem mudança da regulamentação, que isso seja feito. Você teria que criar, nas regras sobre repasse de recursos federais, né, aqui a sanção para o não funcionamento, né, de todo esse sistema é a suspensão dos repasses de recursos federais, né, recursos
onerosos e não onerosos federais que são alocados discricionariamente para os diversos municípios, né? O município que está irregular, em tese, teria suspenso esse repasse. Teria que ter uma regra, né, dos decretos que permitisse, mediante um processo que fizesse alguma reanálise ou que investigasse algum indício de não cumprimento desse processo, permitisse a ANA declarar que aquele processo não foi um processo válido por qualquer motivo. Então, isso não existe hoje, né? Seria uma novidade essa regulamentação prevista, mas eu já vi discussões nessa direção. O que ficou na regulamentação, né, que veio aí com o decreto 030, foi que tudo isso pode ser reolhado, reanalisado pelos órgãos de controle que controlam a agência que fez esse processo, né? Quer dizer, o Tribunal de Contas dos estados, né, na maior parte das agências são agências estaduais, né, que fizeram análise da capacidade das empresas estatais. Então, os tribunais de contas dos respectivos estados e o Ministério Público podem fazer um oversight, né? Pode fazer uma revisão, pode fazer um processo de controle do que foi feito. Eu, particularmente, não gosto muito dessa vinculação de órgãos de controle, porque é uma legitimação de uma competência que eu acho que os órgãos de controle não têm, né? As agências reguladoras deveriam ser a decisão última na esfera administrativa em relação a esses temas, e por isso eu tenho uma certa resistência. Mas, por outro lado, o outro lado é que os órgãos de controle no Brasil já ocupam esse espaço institucional, e dessa maneira você regulamentar algo que na prática já existe não me parece algo completamente ruim. Você toca num ponto, Maurício, que quando você começou a comentar, né, no final das contas, isso é um arranjo que permeia todo o marco regulatório, que é a tentativa de se concentrar um poder, né, decisório na esfera federal, mas sem enfrentar o problema da titularidade, o que trouxe dentro desse arranjo esse mecanismo de controlar pela chave do cofre, né? Então, se a União não tem competência para dizer que a ANA é a agência reguladora do saneamento básico, ela estabeleceu a ANA como agência referência, né, para expedir normas de referência, estabelecer padrões, e condicionou o repasse de recursos e o acesso a financiamento de entes, né, BNDES e Caixa, controlados pela União, por meio da adesão a essas normas de referência. E na prática parece que tem funcionado, porque de fato é um setor que depende muito ou do repasse direto, em alguns casos, ou do acesso a esses financiamentos por entes oficiais. Mas é um ponto que, a todo arranjo que se tenta estabelecer, a gente está sempre contornando e buscando um mecanismo. Então, dentro da lógica de competência, me parece que a ANA, de fato, não poderia decidir sobre a regularidade ou não. Mas, por outro lado, dentro da legitimidade do governo federal em aplicar recursos onde as situações estejam regulares diante das normas estabelecidas pelo novo marco, me parece absolutamente possível de ser regulado por decreto e só, na verdade, regulamentado esse poder que já existe. Mas o fato, eu entendo, de que hoje a lei, o decreto previa essa competência da ANA para revisar ou passar por uma aprovação também da ANA, de aquilo que tinha as agências reguladoras infranacionais se manifestado quanto à capacidade econômica. E no caso da capacidade econômica, não foi a ANA quem determinou a norma de referência do critério do cálculo, do método de cálculo, e sim foi um decreto federal. Okay? Então, entendo que a ANA sim ficou com o processo de transparência de tudo, a documentação e os processos, porque os prestadores tinham que encaminhar, depois de 5 dias de ter protocolado na agência reguladora, tinham que encaminhar o mesmo pedido de comprovação ao site da ANA, e as agências reguladoras também tinham que informar de sua decisão e a nota técnica que sustentava isso à ANA. Então, acho que aí a ANA fica mais para uma questão de situações, como está prevista na lei, de arbitragem
em caso de conflito entre as partes, mas não vejo hoje dentro do marco, nem dentro do processo atual da comprovação, uma competência da ANA para revisitar os estudos se realmente não fosse modificada. Eu concordo com você, Sebastião, e vou acrescentar mais uma coisa. Mesmo essa regra que fala da ANA como alguém que vai arbitrar os conflitos entre as partes, é uma regra que do modo como ela ficou escrita, eu acho que terá pouquíssima efetividade. Tá? Mas só para acrescentar esse ponto. Eu não sei, Felipe, se vale a pena a gente passar para o próximo tema, para o seguinte, né? Eu acho que sim, porque é onde vão surgir as polêmicas mais importantes, e se a gente antecipar essas polêmicas aqui, eu estava me segurando, a gente, né, deixa de contextualizar antes de discutir. Por favor, Maurício. Tá, então, o próximo tema que a gente vai tratar aqui é da consequência, né, da não comprovação da capacidade econômico-financeira pelas empresas estatais, seja por conta da sua situação, da situação específica da empresa, né, seja por conta da situação propriamente do contrato, do estudo de viabilidade específico daquela prestação, né, daquele contrato de programa que está submetido à análise. Né. O governo federal, né, na expectativa dessas decisões das agências reguladoras sobre esse tema, publicou o decreto 11.030 em 1º de abril deste ano, né, quer dizer, um dia após a data que as agências reguladoras deveriam, né, emitir as suas decisões sobre a comprovação da capacidade econômico-financeira das empresas estatais. E esse decreto regulamentou as consequências da não comprovação da capacidade econômico-financeira. Não, em minha opinião, não apenas as consequências da não comprovação, mas, de uma forma geral, esse decreto criou um regime de transição entre contratos, né, de programa precários, de programa ou não de programa, precários e irregulares, na direção, né, do saneamento das falhas, do saneamento das irregularidades e da contratação de novas concessões, de novas PPPs, para operar o serviço de saneamento nesses municípios, nessas entidades regionais em que houve a declaração, em que se chegou à conclusão de que há uma prestação que está irregular e os contratos estão irregulares ou precários. É exatamente o ponto, né, em que se queria chegar, né, para criar aquele efeito, né, que foi tão, digamos assim, divulgado, tão discutido, que é o efeito de você abrir o mercado de saneamento à iniciativa privada e ter, né, um conjunto grande de licitações aí nos próximos anos, para substituir esses contratos de programa de prestadores que não tinham condição de atingir a universalização por contratos com entes privados, né, ou públicos, né, porque os entes públicos poderão participar das licitações, que sejam capazes de atingir as obrigações de universalização. Eu vou citar aqui, tá, quais foram as hipóteses, apenas aqui para abrir a conversa, tá? Depois eu já passo a palavra aí para os comentários do Sebastião e do Felipe. Eu vou fazer duas coisas muito rapidamente. Eu vou citar as hipóteses, né, que o decreto considerou que precisa ser declarada a irregularidade, a precariedade e a precariedade dos contratos existentes, né? E quais são os efeitos que essa declaração tem de acordo com o decreto. Então, em relação às hipóteses, o decreto fala de contratos de programa que não tenham sido objeto de requerimento de comprovação de capacidade econômico-financeira. A gente tem pelo menos umas 6 empresas estatais que sequer fizeram pleito, né? O Sebastião já mencionou isso, sequer fizeram pleito para comprovação da capacidade econômico-financeira, né? Então, entre estas, aquelas que não estejam em processo, né, na direção da privatização,
as que não fizeram pedido e não estão caminhando para a privatização, essas terão a perda, terão seus contratos de programa declarados irregular, né? E aí os municípios terão entrado no processo de transição que a gente vai falar daqui a pouco. Contrato de programa cujo prestador de serviço responsável não tenha obtido decisão favorável, ou seja, a empresa estatal fez o seu pleito, mas não conseguiu uma decisão favorável à sua capacidade de atingir as metas de universalização. Contrato de programa cujo prestador de serviço responsável tenha obtido decisão favorável no processo de comprovação de capacidade financeira, mas cuja decisão tenha perdido seus efeitos, nos termos do artigo 18 do Decreto 10.710. Ou seja, ele obteve uma decisão favorável, né? A agência disse que ele tem a capacidade de fazer os investimentos para universalização, mas depois, né, ao longo dos anos, ele não conseguiu realizar esses investimentos e aí ele perde o efeito dessa decisão que dizia que ele era capaz, por ele não cumprir as obrigações que decorriam da sua obrigação de realizar os investimentos. Contratos de programa que não tenham internalizado até 31 de março de 2022 as metas de expansão e atendimento, né? Previsto no novo marco legal. Né? Então, os casos em que você não conseguiu fazer a inclusão das metas previstas no marco legal nos contratos de programa, né? Contratos de programa prorrogados em desconformidade com o previsto no novo marco legal, né? A gente viu aí nos últimos meses empresas estatais tentando assegurar a sua sobrevivência por meio da prorrogação de contratos de programa, o que o novo marco proibia. E, além disso, tem ali também no decreto uma hipótese bem ampla, né, que pega todas as situações irregulares e diz assim, outras hipóteses não passíveis de regularização. Né, e eu estou incluindo nessas outras hipóteses os casos, por exemplo, que não havia contrato, o contrato já tinha perdido validade há vários anos. Eu cito sempre, em relação a isso, a cidade de Salvador, né, do estado da Bahia, que não tem contrato já há vários anos. Né, e aí, nesse caso, a situação é considerada irregular. E qual é o efeito, né, de todas essas hipóteses, essas situações serem consideradas irregulares e precárias? O efeito seria os respectivos municípios ou entes regionais não receberem mais recurso federal. Mas, evidentemente, que isso não seria razoável, e o que o decreto fez foi um regime de transição, no qual, na medida em que os operadores aderirem ao cumprimento de obrigações na direção, né, de realizar um novo contrato de concessão, na medida em que eles aderirem a isso, eles se mantêm regulares, se mantêm recebendo recursos federais. Né? Então, eu acho que esse é uma contextualização inicial para a gente começar aqui a bater bola. Passo aí a palavra para o Sebastião, para o Felipe, eu não sei quem de vocês quer comentar. Eu faria dois comentários primeiro. Este decreto, o 11.030, como você falou, veio dia depois do término para a comprovação da capacidade econômica financeira. É um decreto que modifica o 10.588, que ele falava da regionalização e do acesso aos recursos federais. Este decreto cria uma nova figura que não estava nem na lei, nem nos decretos anteriores, que é esta questão da transição, das operações irregulares. E que sempre foi uma preocupação desde o início da lei, falou, bom, há situações que não estão contratualizadas ou que estão com contratos vencidos e aquelas que ficam irregulares, como se faz para manter a continuidade na prestação do serviço, ainda que não nas melhores condições, mas como se faz para manter a prestação do serviço em situações de irregularidade. Tá? Então, era uma lacuna que se tinha no marco legal e, em particular, pois se fechava a torneira do acesso aos recursos federais. Então, este decreto, ele não só veio a modificar as questões básicas que já tinha o decreto original, 10.588, quanto à regionalização e o acesso, sino que cria essa transição. E essa transição também entendo que se dá pelo fato dessa lacuna que se tinha no marco legal, mas também pelo fato de que estamos no ano eleitoral e fechar a torneira dos recursos federais aos seus municípios também é uma situação bem desfavorável.
também é dar essa solução de acessar os recursos federais em uma situação de irregularidade dos contratos. Tá? Aí, quando você falou, Maurício, de essa transição abranger não só os contratos irregulares, sino também as situações precárias, eu tenho minhas dúvidas se o texto do decreto, de fato, também considera nessa transição aquelas operações que não tinham um contrato formal. Tá? Quando fala dessa transição, se fala da transição que terá que ser encarada pelos titulares quando dos contratos irregulares. O decreto fala que se você tem um contrato irregular, tem uma operação irregular. A irregularidade do contrato implica na irregularidade da operação. E é a irregularidade da operação a que não permite o acesso aos recursos federais. Okay? Então, se você pode ter uma operação irregular por outros motivos além do contrato, mas se o contrato fosse irregular, essa operação se torna irregular. E na transição, eu entendi no decreto que ela se referia aos contratos irregulares. Eu fiquei com dúvida, porque são contratos de programa que não foram apresentados a comprovação da capacidade econômica financeira, só poderia apresentar se o contrato estava vigente, não poderia apresentar comprovação da capacidade econômica financeira de contratos que não estavam vigentes. Tá? O regulador não poderia se manifestar sobre uma comprovação, nem caberia, digamos, fazer a manifestação de uma comprovação da capacidade econômica financeira de um contrato que não está vigente. Okay? Então, toda a questão da irregularidade dos contratos, a meu ver, está associado a contratos em vigor que não passaram pelo processo de comprovação, que não incluíram as metas, que não tiveram as anuências dos prefeitos. Tá? Sebastião, então, sobre esse ponto que você coloca, e não sei se o Maurício pensa parecido, porque tem uma questão para ele esclarecer sobre como é que ele pensa aí que você colocou. Mas me parece que a gente precisa entender quem é o destinatário do decreto 11.330. E me parece que o destinatário não é o operador, não é o contrato. O destinatário é o titular. Exato. Então, se está a estabelecer um regime de transição para que o titular implemente, e aí, por essa razão, eu entendo que, inclusive, as situações precárias entrariam no contexto que é o regime de regularização do serviço como um todo e não exatamente uma regularização de contrato. Porque, sendo isso, concordo com você, não cabe regularizar um contrato precário, né? Nem, em alguns casos, nem existe o contrato. E mais do que isso, vai lá, Maurício. Não, é só para dizer que eu acho que tem aqui duas formas de ver o tema, né? Forma estritamente jurídica. Se você pegar a linguagem literal do decreto, isso acho que daria razão a Sebastião. Tá? Por outro lado, a ideia de contrato, né? Você diz assim, somente o contrato irregular é que pode ser regularizado. A situação que não tem contrato não poderia ser regularizada. Né? Veja, mesmo nos casos em que não há contrato válido, tá? Você tem um contrato que já terminou, por exemplo, geralmente, a gente está falando aqui de situação em que a empresa estatal continua prestando o serviço. Então, aí já começa uma distinção que a gente pode fazer, tá? Contrato no sentido formal de contrato válido dentro do prazo que ele enuncia, né? Contrato no sentido material, em que as partes, malgrado ter terminado o prazo previsto no contrato, continuam executando suas prestações, com algumas limitações, mas continuam executando suas prestações. Portanto, dessa perspectiva, há contrato. Né? Então, você tinha que já fazer aqui uma distinção entre contrato no sentido material e formal, para a gente ver qual dessas duas hipóteses é que a lei está falando. Né? A outra coisa que eu acho que é um outro argumento mais finalístico, né? Em relação ao que o Sebastião levantou, é o argumento sobre os impactos, os efeitos na realidade dessa interpretação que o Sebastião está dando. Essa interpretação que o Sebastião está dando, basicamente, assim, nos casos em que não há contrato, eu dei o exemplo do município de Salvador, minha terra natal, nos casos que não há contrato, não dá para ter regularização, né? Porque o decreto seria para a regularização de contratos irregulares. Se não há contrato, não há regularização. E aí, para esses municípios onde não há contrato, você jogaria esses municípios na irregularidade, na ilegalidade, e, portanto, eles parariam de receber recurso federal.
eu não acho, do ponto de vista do resultado, essa interpretação sustentável. Então, assim, minha veia consequencialista me levaria a fazer uma interpretação mais dilatada da ideia de contrato dentro do decreto, para dizer que mesmo aqueles contratos que estão fora do prazo, que o prazo já terminou anos atrás, né, e que, portanto, uma interpretação mais formal você diria que não tem contrato, mesmo esses estariam dentro do regime, da possibilidade do regime de transição na direção da regularização. Mas veja só, Maurício, uma dúvida. Você está colocando duas interpretações possíveis aqui. Desculpa te interromper, mas você está colocando a regularização da operação e não do contrato, né? Então, por exemplo, no caso de Salvador que você citou, sendo um contrato, é isso. Contrato, tá, perfeito. É outro contrato e tudo mais, perfeito. Essa confusão é a confusão que está lá no marco legal, dispersa nele todo e na regulamentação, né? Tem várias vezes que você não sabe se está se falando de irregularidade e precariedade. Precariedade tem que ser de contrato, né? Precariedade de operação não faz muito sentido. Mas irregularidade, tem várias vezes que você está falando de irregularidade da prestação, tem vezes que você está falando de irregularidade do contrato, né? E às vezes dá a impressão que tem uma irregularidade também do titular, né? Então, e também irregularidade da agência reguladora. A agência reguladora, por exemplo, que não cumpre as regras das normas de referência da ANA. Então, a ideia de irregularidade tem ali uma, digamos assim, uma vagueza, uma ambiguidade que fica muito mal resolvida na relação lá do novo marco legal e da sua regulamentação. E aqui um aspecto que eu queria, a partir desse ponto, provocar é que a irregularidade da operação pela não comprovação da capacidade econômica do operador não significa a caducidade do contrato, pelo menos não automaticamente. O que significa é simplesmente que aquela operação de saneamento não está regular perante as normas do novo marco regulatório, mas eventualmente pode até ser um contrato adimplente. O que vai decorrer daí, aí é uma discussão muito grande, mas eu acho que eu resumiria como a obrigação do titular de tornar aquela operação, seja naquele mesmo contrato, seja por meio de um outro, regular. E aí pode surgir até a obrigação do titular de encampar aquele serviço, se não for possível a declaração de caducidade, para tornar, né, para criar uma nova operação, licitar uma nova operação que seja entendida como regular perante o novo marco. Mas acho que esse é um ponto que dá muita discussão. Isso, e esse é um tema importante que eu entendo que quando estamos falando de contratos irregulares, estamos falando de contratos, a meu ver, vigentes, que não passaram pelo processo de comprovação da capacidade econômica financeira. Então, ele, como instrumento jurídico, de acordo às partes, ele é válido. Ele só se torna irregular para caracterizar a operação para que o titular tenha acesso aos recursos federais. Então, a irregularidade ela tem uma consequência no acesso ao recurso federal. Tá? E ali, o que o decreto traz é a possibilidade que o titular volte a ter acesso ao recurso federal se transforma aqueles contratos em um novo contrato, em um contrato de concessão, passa por esse processo de transição. Mas o titular não está obrigado a passar por esse processo de transição se ele decide manter a irregularidade do contrato até o vencimento, okay? Desse contrato que é vigente. Então, ali a transição, ela é uma transição que dá acesso ao recurso federal. Tá? E ali vem uma questão de quais são as condições impostas para essa transição. Tá? E uma delas é que tem umas datas ali, há 3 datas que estão estabelecendo no decreto, que é até 30 de novembro. Os titulares que têm contratos irregulares devem aderir a um mecanismo de prestação regionalizada e devem comprovar a contratação do estudo de modelagem para uma concessão regionalizada, uma concessão conjunta. Isso tem que ser feito até 30 de novembro deste ano. Até 31 de março do 24, tem que publicar o edital de licitação e até 31 de março de 2025 tem que substituir o contrato de programa por o contrato de concessão. Então, nesse processo de regularização, quando fala da substituição de um contrato de programa por um contrato de concessão, é que eu volto a me amarrar aquela ideia de que, a meu ver, essa transição só para os contratos irregulares, mas um ponto importante são as datas que estão marcadas. Tá?
Então, o titular tem que aderir a essa prestação regionalizada e tem que comprovar a contratação de um estudo, que inclusive tem que ser junto a entidades de financiamento federal ou órgãos multilaterais ou empresas que tenham sido credenciadas para tal, e até novembro. E essa concessão não pode ser, a meu entender, individual. Ela tem que ser uma concessão regional. Não é o mesmo que prestação regionalizada. Tem que agrupar mais de um município. Então, o titular que hoje esteja com um contrato irregular e queira regularizar ou entrar nesse processo de transição, ele tem que sair a buscar os outros municípios que estejam de acordo em fazer uma concessão regionalizada conjunta. E tem que aderir a um processo de regionalização. E tem que contratar o estudo. E tudo isso até novembro. Okay? Deixa eu pontuar umas coisas aqui, Sebastião. Eu não vou entrar na discussão sobre a prestação conjunta versus prestação regionalizada, porque eu acho que a gente vai precisar fazer um programa. Outro programa temos. Sobre isso, porque isso tem muita. Eu acho que esses decretos estão mudando a ideia originária de regionalização de maneira muito profunda, e eu acho que vale a pena a gente fazer um programa só sobre isso, talvez até com convidados. Vamos pensar sobre fazer um programa sobre isso. Mas eu acho que tem alguns pontos outros que vale a pena tratar. Um deles é o desafio que vai ser fazer esses estudos. Nós estamos falando, pelos números que você deu, nós estamos falando de pelo menos 1.000 municípios aí que vão ter que fazer estudo de viabilidade. Se eles se agruparem com um outro município, né, estamos falando de 500 estudos de viabilidade. É muita coisa para a gente fazer num prazo muito curto. E aí me chama a atenção que o decreto, eu até fiz um vídeo específico sobre isso, que eu devo publicar no meu canal aí nos próximos dias, mas o decreto deixou de fora, como forma de desenvolvimento dos estudos, as PMIs. Não tem lá a possibilidade de um operador oferecer os estudos, e isso, o fato, né, do município ter aberto, né, essa possibilidade, né, da entrega dos estudos, ter começado uma PMI, isso não é uma das hipóteses de regularização, né, de regularização temporária, de entrada no regime de transição. Não é. Né? O mais próximo que tem disso lá é a contratação de uma consultoria habilitada a fazer estudos de viabilidade para concessões de saneamento perante BNDES e perante Caixa. Quer dizer, você tem que contratar uma empresa privada que requer, portanto, uma licitação e não uma PMI propriamente. Né? A PMI poderia ser vista aqui, de uma maneira residual, como um instrumento para contratar essa empresa, que é uma empresa de consultoria habilitada perante o BNDES. Mas é uma mudança do lugar da PMI, né? Porque na PMI, geralmente, o operador desenvolve os estudos, ele até subcontrata algumas coisas, mas ele faz o cerne do estudo. Aqui seria um operador apenas financiar a contratação de uma empresa que está habilitada perante o BNDES, e esta sim faria o estudo e permitiria ao município se manter no regime de transição. Então, eu acho, minha opinião, é que isso precisa ser mudado. Não tem braço no BNDES, não tem braço no IFC, no BID, na Caixa, para fazer 500 estudos de viabilidade. Não sei se serão 500, talvez seja um número menor, talvez seja um número maior, a gente não sabe, não tem como saber nesse momento. Mas eu acho que a gente tem que estar preparado para usar tudo que a gente tiver para fazer esses estudos, e por isso, deixar de fora a PMI, eu achei um péssimo sinal, uma certa incompreensão da complexidade que é fazer essa quantidade de estudos nesse país. E o próprio governo federal tem experiências positivas, né? O setor aeroportuário vem sendo modelado a sucessivas rodadas com base em PMI. Não me parece fazer sentido excluir também essa solução, Maurício. Estou totalmente de acordo. É que aquelas PMIs do governo federal são muito sui generis, né, Felipe? Porque geralmente são PMIs com empresas de consultoria, né? A participação de players ali tem sido limitada, até por conta das exigências do decreto federal. Né? Mas eu estou falando de PMI de verdade, aquelas PMIs próprio operador que a gente usou com os operadores, né, ao longo. Porque a gente não está falando aqui de uma situação de municípios necessariamente que vão interessar as grandes empresas de saneamento. Vai ter situações que as grandes empresas de saneamento não vão se mexer, né? Porque não faz sentido para elas a dimensão. Mas tem empresas médias, tem empresas pequenas. Esse país é muito mais complexo, né, do que o mundo dos grandes projetos. E a gente precisa levar isso em conta.
Então, eu acho que essa solução que se lhe dá, e frisando muito o ponto que levantou o Felipe, que o decreto está orientando essa transição ao titular, não é ao prestador. Okay? Então, quem tem que tomar a iniciativa é o titular. E, na realidade, tem uma quantidade de obstáculos para esses titulares poder entrar nessa situação de transição, que pode ser que ela não resulte viável para acessar os recursos, ok? Porque tem que aderir a uma prestação regionalizada. Em alguns estados, essa prestação regionalizada, chamada regionalização, não está completa. Okay? Em outros está em fase de aprovação e em outros está aprovada, mas ainda não está instituída as instituições, não estão constituídas as instituições de governança. Então, tem porém ali. Também que o decreto permite que a regionalização se possa fazer nesses casos através de acordo entre os municípios com um convênio de cooperação. Mas tem o processo de regionalização e tem o processo de contratação desses estudos, com a dificuldade que o Maurício apontou, e tem que articular politicamente a constituição desse consórcio, tá? Desse convênio de cooperação com outros municípios. Então, cumprir com essas datas até novembro pode ser desafiador para o porte dos municípios que estamos falando e para as características que tem estes municípios também, né? Sebastião, desculpa, não sei se você quer complementar, porque um ponto que eu ia trazer é justamente em função dessa constatação da irregularidade e das possibilidades de regularização da operação, como é que ficam esses contratos, né? Eu já comentei aqui, e me parece que vocês concordam, que isso não significa automaticamente o fim do contrato de programa que eventualmente exista ali. Mas, por outro lado, há uma obrigação implícita do titular, do gestor, do executivo, em promover um fim deste contrato conforme cabível. E aqui surge um ponto que a gente já discutiu em outras oportunidades, que talvez por uma questão, né, a gente já tratou da questão do marco regulatório como o que foi possível diante do arranjo e das discussões políticas, mas há uma questão anterior que tendo como premissa de que o contrato de programa em todos os seus aspectos, um contrato de concessão, exceção feita à forma de contratação, esses contratos que o operador não tem capacidade econômica e as metas não são compatíveis com o novo marco, e muitas das vezes, inclusive, as metas sequer existem, me parece que são contratos nulos por si só. E que nenhum esforço adicional em função das regras do novo marco seria necessário para esse enfrentamento. Mas entendo, por outro lado, o arranjo institucional muito complexo da disputa entre estados, normalmente melhor aparelhados, né, no melhor dos sentidos, do que os municípios, para enfrentar essa discussão. Mas acho que esse é o grande aspecto polêmico e tomara que a gente consiga caminhar por um ambiente mais negociado e menos litigioso para encerrar essas operações e viabilizar a adesão e o cumprimento desses novos prazos para a regularização da operação, não do contrato, né? Maurício, acho que você tem um ponto importante para falar sobre isso, né? Eu só queria falar mencionar para a nossa audiência, né, que aqui será enfrentado um desafio enorme, porque ao mesmo tempo que esses municípios ou entidades regionais terão que estruturar novas concessões, elas terão que, paralelamente, calcular o valor das indenizações por investimentos não amortizados. O novo marco tornou isso uma exigência na medida em que o artigo 42, parágrafo 5, diz que a operação só poderá ser transferida com o pagamento da indenização, que pode ser feito pelo novo concessionário, né? Essa indenização pode ser colocada como condição no edital de licitação da nova concessão, o pagamento dessa indenização como condição para ele assumir, né, a concessão. Mas o grande problema é que esse tema da indenização por investimentos não amortizados ainda é um grande desafio no nosso país. A gente tem regras no âmbito da ANEEL, no âmbito da ANAC, no âmbito da INTT. Eu avalio essas regras de péssima qualidade, né?
estamos aguardando aí como serão as regras a serem emitidas pela ANA sobre isso. Mas, enfim, a gente está falando de pelo menos 500 concessões, serão 500 processos de análise e cálculo dessas indenizações por investimentos não amortizados. Em todo lugar que se fizer uma concessão, pelo menos verificar se há indenização e calcular o seu valor, se de fato houver, vai ter que ser feito. E esse eu acho que é um dos grandes desafios, porque nós estamos falando nessa transição, da substituição do contrato de concessão irregular para um contrato de concessão, se o titular optasse por essa alternativa, e condição a indemnização dos ativos. Tá? E essa norma é referência, tem que ser, no caso do saneamento, uma norma de referência que tem que ser editada pela ANA. Estava prevista, um tema que se discutiu ano passado, está prevista na agenda regulatória para este semestre, e é um tema bastante polêmico, não só o critério de indemnização, sino depois o cálculo de indemnização. Então, uma das coisas que pode atrapalhar todo esse processo é definir a metodologia, a implementação dessa metodologia, até pelas características que se tem no tipo de investimento no saneamento, onde 80% da infraestrutura está soterrada. Onde são infraestruturas antigas, não sabe qual foi a origem do financiamento dessas infraestruturas. Então, o processo de indemnização, e ele, pela lei, é um pré-requisito para a transferência. Então, acho que, ainda como setor, temos o desafio de se equacionar a metodologia e a forma e o procedimento para o cálculo dos ativos a serem indemnizados, porque ainda não estão totalmente amortizados. Gente, eu acho que, em virtude do tempo, o debate poderia continuar mais um dia, mas, em virtude do tempo, vamos passar para o encerramento. A gente vai avaliar a possibilidade de termos outro programa especial para tratar da regionalização, das prestações regionalizadas, concessões regionalizadas e temas recorrentes no saneamento. Maurício, Felipe, não sei se querem algumas considerações finais, se não podemos já ir para o encerramento. Bom, agradecer a nossa audiência mais uma vez. Se gostou deste canal, deste episódio, deixe seu like, se inscreva no canal e nos encontramos na próxima semana para tratar de mais temas de infraestrutura.